Olá e seja muito bem-vindo ao podcast Arquivo Criminal, o podcast semanal onde a Joana e a Emma te vão apresentar a cada novo episódio um crime real. Juntas vão apresentar o caso e debater ideias e possíveis teorias. Se tens interesse em investigação criminal, então este podcast é para ti. Alô malta e sejam muito bem-vindos ao podcast Arquivo Criminal, um podcast de crime, portanto onde nós vamos falar sobre casos e também comentá-los. O meu nome é Joana Pratas, para quem ainda não me conhece. Eu tenho um canal de YouTube e o meu conteúdo passa por moda, beleza e true crime. E eu já queria começar este podcast há bastante tempo, é uma coisa que tenho pensado mesmo muito e finalmente decidi que estava então na altura de começar esta aventura e para se juntar a mim convidei então a Emma, que é uma amiga minha, que vai também participar neste podcast comigo. Olá malta, o meu nome é Emma, como a Joana disse. Bem, na verdade o meu nome não é Emma. Sim, esse nome não é o nome verdadeiro dela, ok? Sim. Explica lá, que senão as pessoas vão ficar um bocado confusas. Bem, basicamente eu adoro, como a Joana, o tema de investigação criminal e adoro podcasts, e ela quando me fez esta proposta, por assim dizer, me convidou para fazer parte deste projeto dela. Eu achei a ideia super interessante porque o podcast permite-me não me expor. Sim, no fundo acabas por criar também conteúdo, não é? Mas sem estares a expor, que é uma coisa muito importante para ti, não é? Manteres a tua privacidade. Exato. E portanto, eu e a Emma arranjámos esta solução de criar um nome fictício. Portanto, no fundo ela vai ser aqui aquela pessoa misteriosa do podcast que vocês vão passar a conhecer como Emma. Um nome, aliás, que alguns de vocês, suponho eu, tenham escolhido no Instagram. Pois foi, porque eu fiz uma sondagem no Instagram com algumas opções de nomes e o que teve mais votos foi então Emma e portanto aqui está ela, não é? Exato, vocês escolheram o meu nome e espero que gostem, estou entusiasmada. Sim, agora para dar assim um bocadinho mais de contexto, pronto, já para as pessoas que me seguem, não é? Que, pronto, já veem os meus vídeos no YouTube e tudo mais. Como muitos de vocês sabem, o podcast tem sido uma coisa muito falada por vocês até, porque vocês já me sugeriram imensas vezes para eu criar um podcast e de facto é uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, ando a pensar mesmo muito nisto há bastante tempo, principalmente desde dezembro do ano passado. E lá está, como eu já faço vídeos de crime no YouTube, eu acho que não faria sentido criar um podcast só porque sim, percebem? Então achei que faria todo o sentido convidar outra pessoa e por isso é que a Emma também está aqui. E desta forma vocês conseguem ter os nossos comentários sobre o caso de uma forma muito mais, como é que eu ia dizer? Sem filtros, não é? Sim, e sempre é mais uma opinião, há mais Exatamente. debate, acaba por... Sim, e nós muitas vezes discordamos uma com a outra, portanto Sim. vai ser bastante interessante. Mas isto para dizer que, enfim, para quem já conhece o meu trabalho no YouTube, que, portanto, as minhas séries Solved e Unsolved, as séries vão continuar, ok? Portanto, o podcast não vem de todo substituir o meu conteúdo no YouTube, só para vos deixar aqui um bocadinho relaxados, não é? Mas pronto, isto basicamente é assim um vídeo complementar que vocês vão ter todas as semanas, portanto estávamos a esquecer de dizer isso, o podcast, nós vamos ter episódios todas as semanas às quartas-feiras. Outra coisa que também queria dizer desde já, não é? Porque este é o primeiro episódio, eu e a Emma achámos que seria muito giro todos os episódios começarem com um comentário vosso. Portanto, como é que isto vai processar? Vai ser, nós terminamos o episódio sobre o caso X, por exemplo, o caso de hoje é o caso da JonBenét Ramsey. E vocês, quando acabarem de ouvir o episódio, podem partilhar connosco as vossas opiniões sobre o caso, portanto fazer um comentário sobre o caso, quer seja nos comentários de YouTube ou então podem também mandar para a página do Instagram do podcast, que vai ser então Arquivo Criminal Podcast tudo junto. Nós todos os dias quer dizer, todas as quartas-feiras, quando colocarmos o episódio, vamos deixar uma caixinha de texto para vocês poderem fazer o vosso comentário e no episódio seguinte, portanto na semana seguinte, começamos o episódio com o comentário do caso anterior. Por isso seria muito giro se vocês participassem, nós achamos que é engraçado ter a opinião também de quem nos está a ouvir, não é? É uma forma de vos incluir no debate, com respeito sempre, mas... Exatamente.
Como a Joana já tinha dito, hoje vamos falar sobre o caso da JonBenét Ramsey. Um caso, aliás, que tu já falaste no teu canal. No meu canal, isso é verdade. Aliás, o caso da JonBenét Ramsey foi o meu primeiro episódio de Unsolved. Portanto, é um caso que é mesmo muito especial para mim, no sentido em que eu recordo-me perfeitamente que o que me motivou a querer começar com a série Unsolved foi exatamente este caso, porque eu andava tão viciada. Porque este caso realmente é mesmo muito confuso, existe muita informação e na verdade, por essa mesma razão é que nós escolhemos este caso como primeiro episódio, porque a verdade é que houve muita informação que eu deixei de fora desse vídeo. Claro que também não dá para comparar, porque o formato podcast é bastante diferente do formato em vídeo. Sim, não é? O podcast permite muito mais tempo. Sim, sem dúvida, e não é só questão do tempo, mas também uma pessoa acaba por comentar mais sem filtros aquilo que realmente acha sobre o caso e acaba por entrar por mais pormenores que num vídeo não é tão fácil fazer porque pronto, enfim, o formato é diferente, ok? Claro que eu e a Emma não somos aqui nenhumas experts de podcast, não é? Este é o nosso primeiro episódio, portanto, claro que também não vai estar perfeito, como Sem é óbvio, dúvida. e nós temos essa noção, mas de facto, por isso é que eu queria muito começar um podcast para ter realmente essa liberdade do tempo e podermos falar sobre os casos e podermos realmente aprofundar os casos. E o caso da JonBenét Ramsey como primeiro episódio vai ser ótimo, porque dessa forma, para quem conhece o meu canal de YouTube, também vai poder ter aqui um elemento de comparação. No sentido de que vão conseguir perceber que o formato dos Unsolved e dos Solved é completamente diferente do formato aqui do arquivo criminal, e eu acho mesmo que vocês vão gostar, porque nós aqui vamos falar sobre muitos pormenores que na altura eu deixei de fora e sinceramente eu sentia já a necessidade de fazer este refresh, sabes? Porque eu acho que já tinha comentado contigo quando andava com vontade de voltar a fazer mais um vídeo sobre o caso da JonBenét. Sim, sim. Porque eu sinto que não fiz grande justiça ao caso, por assim dizer, no sentido em que eu deixei muitos pormenores de fora, que na altura já conhecia os pormenores, mas deixei-os de fora, também pronto, foi o meu primeiro vídeo, não é? Mas é normal, e há muita informação que se calhar nós não vamos conseguir cobrir, porque há muita coisa este caso é gigante e é super confuso. Sim. E portanto há sempre alguma coisa que fica de fora. Existem realmente muitos pormenores que é impossível uma pessoa falar sobre tudo, mas pronto, vamos tentar fazer o nosso melhor. E portanto é isso. A JonBenét Ramsey tinha então 6 anos de idade quando foi encontrada morta dentro da sua própria casa em Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos da América. E então o seu homicídio até aos dias de hoje ainda não foi resolvido, acho que até já tinha dito isso, mas é sem dúvida alguma um dos casos mais famosos dentro da investigação criminal. Ainda hoje se fala dele. Ainda hoje se fala dele, exatamente, e enfim, este caso já tem mais de 20 anos. E então, para dar aqui um bocadinho de contexto, a JonBenét era uma menina que tinha apenas 6 anos na altura. E era uma miúda muito gira, ela tinha o seu cabelo longo, comprido, era toda muito perfeitinha, e era uma loira, e era uma criança que gostava muito, muito de ser o centro das atenções, o que por um lado faz todo o sentido, porque a JonBenét era uma criança que participava nos concursos de beleza infantis na América, que vocês devem com certeza saber o que é, não é? E na verdade aquilo até é uma coisa bastante exigente. Sim. E ela já participava nesses concursos de beleza há muito tempo, desde muito pequenita. Desde os 4 anos. Desde os 4 anos, exatamente. E portanto, ela era muito assim o centro das atenções dentro da sua família. Ela vivia então com os seus pais, que era o John Bennett, e a sua mãe, que era a Patsy, e também com o seu irmão mais velho, que era o Burke, que na altura tinha então 9 anos de idade. E então, há quem diga até que o Burke era assim um bocadinho ciumento da JonBenét. Sim, porque ele era mais calado, mais tímido, e a Ramsey acabava por... JonBenét Ramsey, sim. Acabava por, como tu disseste há bocado, ser o centro das atenções. Sim, ela basicamente atraía a atenção toda para cima dela, e isso é uma coisa que mesmo os amigos dos Ramsey que conviviam com eles dizem isso, que o Burke era assim um bocadinho ciumento. Mas isto para dizer que basicamente a família Ramsey era uma família bastante normal, muito feliz, eles viviam muito bem mesmo, eles eram podres de ricos, desculpem-me a expressão, mas eles tinham mesmo muito, muito dinheiro. Isto porque o John Ramsey era presidente e diretor executivo da Access Graphics, que é uma empresa de serviços de informática. Exatamente. Portanto, ele tinha mesmo muito dinheiro, tanto só para vocês terem uma noção.
um bocadinho antes da morte de John Benet, o património do John foi registado em 6 milhões de dólares, mais ou menos na altura. Portanto, eles tinham mesmo muito, muito dinheiro. Tinham aviões privados, tinham uma casa gigante. Portanto, ele tinha muito sucesso na sua carreira. Sem dúvida. E a Patty era formada em jornalismo. Patty, sim. Disseste Patty. Ai, enganei-me, desculpa. Mas pronto, a Patsy era formada em jornalismo e eu acho que ela na verdade não praticava, porque a ideia que me dá daquilo das entrevistas é que ela era uma mulher muito doméstica, ela dedicava muito a sua vida aos seus filhos. Aos seus filhos, exatamente. E aliás, ela é que acompanhava sempre a John Benet nos concursos de beleza e tudo mais. Há quem diga até que ela era bastante exigente com ela. Ela faz sentido, porque ela própria tinha participado nestes concursos quando era mais jovem. Sim, ela acho que foi, ela inclusive foi Miss Virginia, West Virginia, em 1977, portanto, sim, ela ganhou esse título e, portanto, era uma mulher que estava muito dentro desse mundo e que, de certa forma, apresentou também esse mundo à John Benet. E pronto, e se vocês forem ver à internet vídeos da John Benet, vocês vão encontrar imenso conteúdo dela nos concursos e tudo mais. Portanto, sim, imensas fotos. Exato. Mas pronto, o John, na verdade, já tinha sido casado antes de casar com a Patsy. E ele divorciou-se, não é? Obviamente está casado com a Patsy. Mas pronto, ele divorciou-se e teve 3 filhos desse primeiro casamento. E inclusive uma das filhas dele também faleceu num acidente de carro. Portanto, este homem não tem mesmo sorte nenhuma, mas mesmo é preciso azar. É preciso ter mesmo muito, muito azar. Mas pronto, no fundo são estes os Ramsey. Acho que era importante dar aqui esta introdução e pronto, como vocês já puderam perceber, era uma família que estava mesmo muito bem na vida, uma família que não lhes faltava mesmo nada, não faltava nada ao Burke nem à John Benet e pronto, e a pena estava a ser uma família bastante feliz e bastante normal. No entanto, tudo mudou no dia 26 de dezembro de 1996 e, portanto, para dar aqui um bocadinho um background, vamos começar pelo dia 25 de dezembro. Pela noite do dia 25 de dezembro, na verdade, porque os Ramsey tinham ido a um jantar de Natal na casa de uns amigos deles, que eram os White. E pronto, e segundo os Ramsey, eles chegaram a casa à noite e puseram então a John Benet e o Burke a dormir e foram também dormir porque eles na verdade iam ter uma viagem bastante cedo no dia seguinte. Eu penso que eles iam até ao Michigan. Eles iam até ao Michigan para ir ter com a família, passar o resto do Natal com a família. Exatamente, eles iam passar o resto do Natal com a família e portanto a ideia deles realmente era ok, vamos dormir, amanhã temos um longo dia pela frente, temos de acordar cedo e portanto foram todos dormir quando chegaram a casa. Chegamos então ao dia 26, portanto na manhã seguinte, e tanto quanto sabe o John Ramsey acordou por volta das 5:30 da manhã e foi tomar banho e passado algum tempo a Patsy acordou. Mas foi tipo uns minutos depois, portanto não foi assim muito tempo depois, mas a Patsy acordou e pronto, ela vestiu-se e tudo mais e depois foi até à cozinha. E foi aqui então que algo muito estranho aconteceu, porque basicamente a Patsy estava então a descer as escadas e foi quando ela encontrou no degrau das escadas 3 páginas de papel escritas à mão e quando ela começou a ler aquele bilhete, ela começou a perceber que aquilo era um bilhete de resgate. Sim. Portanto, nesta altura ela percebeu que possivelmente a John Benet tinha sido raptada por alguém e Emma, se calhar... Sim, eu agora vou ler-vos o bilhete porque achamos que é importante terem uma ideia do que é que isto diz e pronto, passo a ler. Sr. Ramsey, ouça com atenção. Somos um grupo de indivíduos que representam uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos o seu negócio, mas não o país que serve. Neste momento temos a sua filha na nossa posse. Ela está segura e ilesa e se quiser que ela veja 1997, siga as nossas instruções. Você irá retirar $118.000 da sua conta. 100.000 serão em notas de $100 e os restantes $18.000 em notas de $20. Certifique-se de que traz um adido de tamanho adequado para o banco. Quando chegar a casa irá colocar o dinheiro num saco de papel castanho.
Eu irei ligar entre as 8 e as 10 da manhã, amanhã, para instruí-lo na entrega. A entrega será cansativa, por isso aconselho que descanse. Se nós o monitorarmos a receber o dinheiro cedo, podemos ligar cedo para providenciar uma entrega antecipada do dinheiro e, portanto, a entrega da sua filha. Qualquer desvio das minhas instruções resultará na imediata execução da sua filha. Também lhe será negado os seus restos mortais para o enterro adequado. Os 2 cavalheiros que estão a cuidar da sua filha não gostam particularmente de si, por isso aconselho que não os provoque. Se falar com alguém sobre a situação, como com a polícia ou com o FBI, resultará na sua filha ser decapitada. Se o apanharmos a conversar com um cão vadio, ela morre. Se alertar as autoridades bancárias, ela morre. Se o dinheiro for marcado ou adulterado, ela morre. Você será examinado para ver se tem dispositivos eletrónicos e se houver algum, ela morre. Pode tentar enganar-nos, mas esteja avisado de que estamos familiarizados com contramedidas e táticas de aplicação da lei. Tem 99% de chance de matar a sua filha se tentar ser inteligente connosco. Siga as nossas instruções e terá 100% de chance de recuperá-la. Você e a sua família estão sob constante escrutínio, bem como as autoridades. Não tente crescer um cérebro, John. Você não é o único gato gordo por perto, então não pense que matar será difícil. Não nos subestime, John. Use esse seu bom senso do sul. Cabe a você agora, John. Vitória, SPTC. Super longo. Pois, era o que eu ia dizer. Isto para um bilhete de resgate está bastante pormenorizado. Completamente. E bastante longo. Aliás, este bilhete de resgate dá muito que falar até aos dias de hoje, porque de facto é uma peça muito importante neste caso e que simplesmente não faz sentido absolutamente nenhum. Sim, primeiro é muito longo. Normalmente até a própria polícia diz que em casos de resgate a pessoa o raptor tenta ser rápido e direto ao assunto e dar o menos de informação possível. Sim, sem dúvida, tipo, a ideia é simplesmente, olha, assim, temos a vossa filha, queremos, tipo, X dinheiro e aí vocês têm, tipo, eles perderam demasiado tempo a escrever, imensa coisa, não faz sentido nenhum, este bilhete não faz sentido nenhum. Exato, e ainda hoje há imensas coisas que são discutidas, certas expressões do bilhete que não fazem sentido. Por exemplo, quando eles dizem, representamos uma pequena facção estrangeira, o uso da palavra pequena não faz grande sentido, porque o raptor quer exibir poder e não minimizar-se. Sim, sem dúvida. Normalmente a ideia é assustar a família para eles sentirem-se realmente obrigados a enviar o dinheiro. Portanto, sem dúvida, eles aqui estão tipo a desvalorizar-se imenso, no sentido de somos tipo uma pequena facção estrangeira. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Até o próprio uso da palavra estrangeira, alguns especialistas dizem que não faz sentido porque eles nunca se iriam chamar estrangeiros, sem a eles dúvida. próprios, exato. Erros ortográficos, o início do bilhete está cheio de erros ortográficos em palavras consideradas simples na língua inglesa, peço desculpa. E depois lá mais para a frente há um único erro, ou seja, parece que foi super forçado. E depois, por exemplo, acertam na palavra adito, que em inglês é attaché, que até é uma palavra que não é muito comum, inclusive tem um acento, não é? Sim, no fundo eles basicamente escreveram mal palavras que são consideradas simples dentro da língua inglesa e palavras que quase ninguém conhece. Eles escreveram essas palavras e ainda por cima escreveram bem, o que é sem dúvida alguma muito, muito estranho e foi logo uma questão que ficou bastante em análise neste bilhete de resgate. Sim. Outra coisa estranha do bilhete é o valor que eles pedem. $118.000. Exato. Que para já é super específico. Bem, primeiro de tudo é assim... Quem é que vai pedir $118.000 a uma família que é riquíssima? Nós até poderíamos partir do princípio que, à partida, quem fez este rapto não conhece os Ramsey, mas isso é muito pouco provável. Pouco provável, porque assim, eu acho que ninguém vai entrar na casa de ninguém para roubar uma criança, não é? Para raptar uma criança. Sim, não e pedem... sem conhecer a família. Sim, pois. E logo pela casa deles... Sim, dá para perceber que eles têm dinheiro. Eles tinham muito dinheiro e não era propriamente segredo, até porque nós nem sequer dissemos isto no início, mas se calhar acrescento agora que o bairro onde os Ramsey viviam era um bairro conhecido como sendo um bairro de ricos.
Portanto, Sim, eles viviam num bairro super muito bom seguro. e muito seguro. Portanto, este tipo de coisas não eram muito normais a acontecer. Mas a coisa mais estranha realmente neste montante é que, na verdade, este montante foi o valor que o John ganhou como bónus de Natal. Exato. O que, by the way, digam-me, quer dizer, eu ia dizer, digam-me a empresa onde ele trabalha, mas já toda a gente sabe que é Access Graphics. Gostava muito de trabalhar lá para também ganhar bónus destes. Completamente. Mas pronto, ou seja, o que é que isto significa? Significa que é um montante demasiado específico. Sim, tinha de ser alguém que ou fosse próximo deles o suficiente para conhecer. Claramente teria de ser alguém que conhecia bem os Ramsey, porque, quer dizer, há quem diga que pode ser uma coincidência, para mim não faz sentido absolutamente nenhum, porque assim, é um número demasiado específico, para mim isto não é coincidência. Quem é que vai pedir 118 mil dólares? Se ainda me dissessem 120 mil, por exemplo, estás a ver? Agora, 118... Não faz sentido. Não faz sentido. Outras coisas que a polícia viria a descobrir sobre o bilhete, que só torna todo este assunto ainda mais bizarro, é que as páginas do bilhete do resgate pertenciam ao bloco de notas dos Ramseys. O bloco foi encontrado no sítio onde costumava estar, ou seja, tipo, eles deixavam um bloco ao pé do telefone. Havia ainda sinais de páginas arrancadas que nunca foram encontradas e também uma página no bloco que aparentava ser um rascunho. Portanto, a pessoa tinha escrito a primeira linha e depois riscou, o que indica que a pessoa entrou dentro de casa e escreveu o bilhete de resgate lá dentro. Ou seja, a pessoa usou o bloco de notas que estava dentro da casa, ainda teve tempo para fazer rascunhos, mandar fora, enfim, isto é muito estranho. E a caneta usada também pertencia aos Ramseys e foi também arrumada no sítio certo, que era longe isso para do mim bloco. é uma cena bem estranha, porque tipo, primeiro tudo é assim... Alguém vai à casa dos Ramsey para raptar uma criança, correto? Porque é isso que diz o bilhete de resgate, né? Que levámos a vossa filha. Pronto. Eles vão até à casa dos Ramsey para raptar uma criança. Está mais do que provado, tendo em conta estas evidências, que o bilhete foi escrito dentro da casa, com o material dos Ramsey, né? Porque ninguém ia lá roubar tipo um bloco de notas e voltar lá no dia seguinte para devolver, Sim. estás a ver? E depois outra coisa que não faz sentido, ou seja, logo aí existe um grande fator, que é o tempo. Porque é assim, estamos a falar de um bilhete de resgate em 3 páginas, portanto a pessoa ainda teve ali a escrever durante algum tempo, e eu falo por mim que é, se eu fosse raptar alguém, que não queria fazê-lo, mas se eu fosse raptar alguém, quer dizer, só o medo de ser apanhada, entendes? De tipo estar a escrever o bilhete e de alguém acordar, de alguém me apanhar, tipo... Sim, não, é super grande a pessoa, isso indica que estava super à vontade lá dentro. Estava super à vontade, portanto isso não faz sentido nenhum. E depois, outra coisa que é ter guardado as coisas no sítio onde estavam. Que é tipo, quem é que vai, não é? E vai ter esse cuidado, não é? Sim. Tipo, ninguém vai ter esse cuidado. Digo Mas eu. em relação ao estar à vontade, também é preciso apontar, como já dissemos antes, a casa é gigante. E se por acaso fosse alguém que os conhecesse, saberia que a casa forma... é grande, sim. Sim. Ainda assim, pouco provável, na minha opinião. Bem, e então, depois de ouvir os gritos, a Patsy começou aos gritos quando viu o bilhete, como é normal. John Ramsey ouviu e correu lá para baixo e encontrou-a nas escadas. Depois eles foram logo a correr para o quarto da John Benet para ver se realmente ela tinha desaparecido e ela não estava no quarto. E ainda foram verificar se estava tudo bem com o Burke, o filho. E ele realmente estava na cama e parecia estar a dormir. E então depois o que aconteceu é que voltaram para a cozinha, o John leu o resgate e a Patsy ligou à polícia para informar que ela tinha sido raptada. Mas desculpa estar-te a interromper, sim, mas sim. portanto, neste momento em que a Patsy faz esta chamada para o 911, não é? Que aqui em Portugal seria o 112, importante dizer que nesta altura o Burke ainda estava a dormir. Sim. O Burke ainda estava a dormir. E ela basicamente ligou para o 112 por volta das 5... Foi às 5h52 da manhã. Portanto, por volta das 6 da manhã. Quase às 6 da manhã. Sim, o Burke... Os pais disseram que o Burke passou a noite toda a dormir. Que nem se apercebeu de nada. Sim, que ele só é acordado lá mais para a frente. Nós depois, então, falamos sobre isso. Sim. Mas... E então depois da Patsy ligar à polícia, ela desliga a chamada
e liga à família e aos amigos para irem lá para casa, para apoio moral, seja o que for. O que não faz sentido nenhum. Eu já estava a olhar para ti e tu já estavas com aquela cara. Sim, estou com aquela cara porque assim, isto para mim é só a cena mais ridícula neste caso, que é os Ramsey ligam para a polícia para dizer que a filha deles desapareceu e que eles têm um bilhete de resgate com eles, e logo a seguir ligam para a família e para os amigos e tipo nada, a casa deles já está tipo cheia de gente, que parece tipo mais um jantar de Natal. É assim... Ok. Sim, vá, diz lá. Eu já sei o que é que tu vais dizer, mas vá, diz. Não, é que eu entendo aquilo que estás a querer dizer, só que primeiro eu não sei ao certo quantas pessoas é que estavam dentro de casa, mas aquilo que eles dizem é que eram pessoas muito pescadas a eles, não é? Sim, eram pessoas muito pescadas a eles, mas tipo estavam na boa tipo lá 5 ou 6 pessoas. Sim, mas imagina, se a tua filha for... Bem, tu não tens filhos, nem eu, mas se alguém próximo for raptado, não é? Se calhar eles queriam apoio moral ou explicar a situação. Mas o que eu estou a querer dizer? Mas, porque tipo, para eles a filha não lá está. Onde é que eles iam ajudar? Eles já tinham ligado à polícia, estás a ver o que eu estou a querer dizer? Não iam ajudar, mas os pais naquela situação também não podem fazer muito. Ok, tudo bem, eu até aceito a tua cena e já, inclusive eu já te disse isso, às vezes nós já falámos sobre este assunto. Sim. Que é, ok, tudo bem, eles até podiam ter ligado à família e aos amigos porque estavam aflitos e não sabiam bem para onde se virar, pá, tudo bem. Mas para mim, pessoalmente, eu não faria, estás a entender? Sim. Pronto, eu não faria. Mas isto para dizer que no meio disto tudo... eles fizeram essa chamada e muito rapidamente a polícia chegou ao local. Eles chegaram por volta das 6 da manhã. Portanto, eles foram muito rápidos a chegar até à casa dos Ramsey. E basicamente havia então um polícia que se chamava French e ele mal chegou à casa, ele começou automaticamente, após ver o bilhete de resgate, como é óbvio, não é? Começou automaticamente à procura de um ponto de entrada, portanto, um sítio por onde a pessoa que raptou John Benet possa ter entrado, não é? Porque, tanto quanto a polícia sabia nesta altura, estava... o meu maxilar saltou-me, porra. Desculpem. Eu odeio quando isto me acontece. Para quem se está a perguntar, é melhor explicar porque as pessoas vão ficar um bocado confusas. Exato. Muito rapidamente. O meu maxilar sai do sítio. Pronto, basicamente é isso. É um problema que eu tenho de nascença e ok, vamos avançar. Mas basicamente isto para explicar que nesta altura a polícia estava a tratar disto como um caso de desaparecimento, não é? Porque era isso que era. E então o French foi até à garagem, foi até à cave, no fundo fez assim uma search, não é? Fez uma busca pela casa inteira para ver se de facto encontrava alguma coisa que indicasse onde é que estaria a John Benet. E uma coisa que ele reparou foi que a casa estava desarrumada, não é? Mas era normal, mas que não havia qualquer tipo de sinal de luta. Portanto... acho importante referir isso. E pronto, e basicamente a polícia ficou lá, estavam a falar com os Ramsey e inclusive eles ficaram ainda durante algum tempo com os Ramsey à espera que fosse feita então a chamada pela pessoa que levou a John Benet. Portanto, eles ficaram lá durante algum tempo à espera que o possível raptor ligasse para falar sobre o resgate. No entanto, isso não aconteceu. Eles não receberam qualquer tipo de chamada e, portanto, devido a isso, grande parte dos polícias foram-se embora para a esquadra e ficou lá apenas uma polícia. A Linda, sim. Isto aconteceu por volta das 10 da manhã, mais ou menos, só para dar aqui... essa ideia. E uma coisa que também acho importante referir é que o Burke, às 7 da manhã, portanto antes disto acontecer, o Burke foi acordado e acho que foi para a casa dos White, não foi? Sim, foi para... levaram-no para lá. Portanto, o casal amigo dos Ramsey com quem eles estiveram a jantar na noite anterior, eles levaram o Burke para lá para não estar a assistir àquilo tudo, não é? Seja como for, os Ramsey não receberam nenhuma chamada da pessoa que levou a John Benet e, portanto, por esta altura a polícia decidiu então voltar para a esquadra, não é? E é importante também dizer que na altura o FBI também esteve na casa dos Ramsey. E pronto, eles voltaram para a esquadra. Eu tenho ideia até que, através de um documentário que nós até tínhamos visto, não sei se te recordas, que eles até tinham dito que... Sim, foram analisar melhor o bilhete. Exatamente, foram tentar ver se havia mais alguma pista sobre este rapto, não é? E tentar investigar isso um bocadinho melhor. E então, na altura, os Ramsey ficaram em casa e ficou lá então com eles uma polícia
que, tal como a Emma já tinha dito, já tinhas referido o nome dela, que é então a Linda. E então, basicamente, a Linda teve a grande ideia de dizer ao John Ramsey para ir revistar a casa, para o manter ocupado. O que não faz sentido absolutamente nenhum, e vocês já vão perceber o porquê. Mas basicamente o John fez isso. Aliás, o amigo dele, White, também foi com ele. O White foi com ele. Exatamente. Sim. E eles começaram então por revistar a cave. Isto aconteceu por volta da 1 da tarde. E foi então quando o John entrou na adega que estava na cave que ele encontrou o corpo da John Benet. É verdade, vocês ouviram bem, a John Benet foi encontrada morta dentro da adega que estava então na cave. A primeira pergunta que se calhar vocês devem estar a fazer neste momento é: ok, mas já não tinham dito que a polícia teve a revistar a casa, foi até à cave e tudo mais? E sim, malta, é verdade, a polícia foi até à cave, mas por essa razão é que nós também reforçámos muito o facto da casa dos Ramsey ser uma casa muito grande, porque a cave tinha várias divisões. Aliás, a casa toda dos Ramsey tinha várias divisões, tinha várias escadas, não era? Tipo, era uma casa assim super antiga. Sim, com imensos quartos e estava cheio de pó e aparentava que ninguém lá ia. Aliás, os próprios Ramsey já raramente iam à cave, portanto aquilo estava cheio de bolor e pronto. Portanto a polícia foi lá, mas não encontrou absolutamente nada. Pronto. E então basicamente o John encontrou o corpo da John Benet, e quando a John Benet foi encontrada, ela estava então deitada na adega e ela tinha uma fita adesiva preta a tapar a boca. Para além disso, tinha também uma corda à volta do pescoço que estava presa a um garrote de madeira e as suas mãos estavam amarradas sobre a sua cabeça. Portanto, isto se calhar é assim um bocadinho difícil de visualizar, mas se vocês procurarem na internet ilustrações de como o corpo da John Benet foi encontrado, vocês encontram várias imagens. Não estou a dizer imagens reais, ok, se calhar também encontram, mas não vos aconselho. Mas encontram vários desenhos de como é que ela foi encontrada, e portanto ela na altura também estava tapada por cobertor, e quando o John a encontrou, a primeira reação dele foi retirar a fita adesiva da boca e começou a desatar as mãos dela, portanto tentou tirar a corda e começou a agarrá-la, não sei o quê, e a primeira reação dele foi essa e foi levá-la para cima, portanto para a sala. E neste momento o amigo do John também estava com ele, e no meio disto tudo começa a gritar, não sei o quê, começa a pedir uma ambulância, e portanto, como vocês tentaram imaginar, foi simplesmente o caos, porque o John levou a John Benet lá para cima, a Patsy viu a John Benet e ficou completamente histérica, agarrou-se a ela, começou a chorar. Portanto, só deste bocadinho que eu vos estou aqui a dizer, certamente já devem estar a perceber que isto está tudo errado. Pois, porque houve imensa contaminação. E um ponto que é bastante importante, que se deixa já aqui também bem claro, é que neste momento isto é um caso de homicídio. Portanto, faz claramente andar para trás no tempo e pensar em todas as coisas que aconteceram anteriormente. Portanto, em todas as pessoas que entraram na casa dos Ramsey e a própria descoberta do corpo, não é? Porque uma das coisas mais importantes numa investigação criminal é que o corpo esteja intacto, no sentido em que não se toca no corpo, ok? Porque depois, para recolher evidências, claro que vai ser muito mais difícil. E as coisas não vão estar contaminado. O pai tocou nela, a mãe também abraçou-se à filha, como é normal. Depois ainda puseram outro cobertor a tapar a John Benet. Exatamente. Portanto, foi tudo tocado, mexido. E aliás, é devido a isto que esta polícia, a Linda, é bastante criticada. Aliás, a polícia no geral é bastante criticada devido a isto, porque, como é óbvio, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Primeiro de tudo é assim, claro que nesta fase já sabe que é um caso de homicídio, mas na altura não se sabia, não é? Mas independentemente disso tudo, epá, nenhuma polícia se vira para a polícia, peço desculpa, para a família e diz: vão procurar... Ai, perdão. Ia-me engasgando. Eu aqui a falar e engasguei-me. Ninguém se vira para a família e diz: vão procurar evidências. Como assim? Sim, a polícia era super inexperiente, nada foi selado. Aliás, o único quarto a ser selado foi o da John Benet e foi só por volta das 10h30 da manhã. Portanto, já foi bastante tarde. Exato. A polícia não tinha grande experiência, aquilo era uma zona super calma e segura. Bem, primeiro de tudo, a Linda não tinha experiência, porque ela era uma polícia há pouco tempo, daquilo que eu vi. Eu até acho que ela era detetive.
Sim, ela Nós era uma temos polícia, mas... detetive. Sim, mas pronto, mas ela não tinha experiência praticamente nenhuma, ela estava a exercer há pouco tempo e a própria polícia também não estava preparada para um caso destes. Pois não estava mesmo. E a prova disso é que mesmo após ser encontrado o corpo, foi o que foi. Portanto, ou seja, não houve aqui cuidados absolutamente nenhuns, ok? Muita coisa ficou contaminada, como a Emma já tinha dito também, e portanto, isto é sempre o pior que pode acontecer em qualquer caso criminal. Porque isso, como é óbvio, vai influenciar o caso daqui para a frente, né? Portanto, vai influenciar toda a investigação. Mas pronto, avançando aqui um bocadinho, eu acho que essa parte já está bastante clara, não é? Vamos falar aqui um bocadinho sobre as evidências e vamos começar pelo corpo. Portanto, já vos disse como é que a John Benet foi encontrada. Como vocês devem estar a imaginar, foi feita uma autópsia e a causa oficial da morte foi então asfixia por estrangulamento associado a traumatismo craniano, ok? Na altura, quando foi feita a autópsia, não foi possível determinar a que hora é que ocorreu a morte. Portanto, foi inconclusivo, apesar de as evidências sugerirem que tenha sido entre as 10 da noite e as 6 da manhã, mas pronto, não existe qualquer tipo de certezas de quando é que foi, apesar do médico legista na altura dizer que acreditava que tinha sido mais perto da meia-noite do que propriamente das 6 da manhã. Portanto, é um ponto que é bastante interessante, não é? Para além disto, foi também encontrada uma impressão digital no corpo de John Benet, que não se sabe a quem é que pertence. E agora vou falar sobre a pior parte para mim, que é então toda a controvérsia sexual que existe à volta deste caso. Sim. Que é uma coisa sempre muito chata de se falar, mas tem de ser isto é falada, como é óbvio. E então, basicamente, foi encontrado sangue na área genital da John Benet, o que é um indício, não é, de que ela foi agredida sexualmente antes de ser assassinada. Outra coisa que também foi conclusiva na autópsia foi que o seu ímã tinha sido rasgado e que, para além disto tudo, encontraram pedaços de madeira de pincel dentro da sua vagina e conseguiram realmente provar que esta madeira era correspondente ao garrote que foi usado para... Exatamente. Para estrangulá-lo. E esse garrote foi feito com um pincel que era da Patsy. Sim, sim. Portanto, bastante interessante. E, para além disto, o médico legista também acrescentou que existiam evidências de que toda a área pública da John Benet foi limpa com um pano. Portanto, pode indicar que a pessoa que, se de facto existiu aqui agressão sexual, não é? Estava a tentar esconder. Estava a tentar esconder isso. No entanto, como eu disse no início, toda esta questão sexual é bastante controversa. Porque, de facto, estas foram as conclusões da autópsia. No entanto, existem vários especialistas que dizem que essas evidências não são suficientes para se chegar à conclusão de que houve realmente agressão sexual. E exemplo disso é aquele documentário da CBS, que foi com o FBI e imensos especialistas, vários... Eu agora tive aqui uma breca. Que foi isso? Ai meu Deus, eu estou claramente cansada. Eu saí do trabalho já assim um bocado tarde e estou um bocado cansada, mas pronto, malta, não liguem a isto, ok? Estava a falar do documentário da CBS. Sim, estavas a dizer que contou com alguns especialistas muito notórios, conhecidos, inclusive com detetives do FBI que também são bastante conhecidos e comentam vários casos, não é? Grande parte destas pessoas já estão reformadas, mas entrando agora aqui mais na parte forense, não é? Houve dois especialistas que são bastante conhecidos que participaram neste documentário, que foi então o Ernest Spitz e o Henry Lee. São dois especialistas muito, muito famosos dentro da área deles. Inclusive o Spitz participou também na autópsia do presidente, do JFK. Que foi assassinado nos anos 60, e o Henry Lee, enfim, eu nem sei por onde é que é de começar, não é? Ele esteve envolvido no caso do O.J. Simpson, ele esteve envolvido inclusive até no caso da Kaylee Anthony, que era uma coisa sério? que eu não sabia, descobri há pouco tempo, que também é um caso super messed up.
Mas enfim, basicamente, tanto um como o outro contrariaram totalmente a ideia de que. Meu maxilar, ai, Deus-me livre. Basicamente, tanto um como o outro contrariaram totalmente a ideia de que ocorreram agressões sexuais a John Benet. E então, começando pelos pedaços de madeira, ok, que foram encontrados, o Harry Lee basicamente sugeriu que isso poderia ter ocorrido por transferência secundária. Portanto, no fundo, devido ao facto do corpo ter sido encontrado, ter sido mexido e tudo mais, que tenha havido ali uma certa transferência e até mesmo quando a manta foi colocada. Sim, ele disse isso até. Exatamente. Portanto, é possível que isso tenha realmente acontecido. E o Werner Spitz também disse que as agressões, que realmente existem algumas agressões naquela zona, mas são insignificantes e que não provam que realmente ela sofreu agressões sexuais. Sim, exatamente. O que ele diz é que sim, de facto existem alguns indícios, mas não é o suficiente para dizer com 100% de certeza que, ok, ela foi agredida sexualmente. Mas pronto, apesar disto tudo, é assim, existem especialistas que acham que sim, há especialistas que dizem que não, portanto não se sabe ao certo. Outra coisa também que foi encontrada no corpo da John Benet foram então lesões que ela tinha, que eram assim duas bolinhas de queimadura que possivelmente podem ter sido provocadas por um taser. Que são aquelas armas de choque, sabem, malta, elétricas, têm eletricidade. Muitas vezes, aliás, eu acho que essas armas são logo muito associadas à polícia, né? Sim. Mas pronto. E essas marcas já estavam secas e realmente desconfio-se que tenha sido com isso. Para além disto tudo, encontraram também um cabelo na manta, que ela estava tapada com essa manta, e conseguiu-se provar que esse cabelo não pertencia a nenhum dos membros da família Ramsey. Encontraram também fibras na fita adesiva que a John Benet tinha na boca e conseguiram provar, na verdade, que estas fibras pertenciam a um casaco da Patsy, portanto também de John Benet, e que era um casaco que ela tinha usado na noite anterior. O que, é bastante suspeito. Sim, mas contudo, uau, isto realmente o meu português, contudo, ela vive lá na casa, não é? E portanto... Sim, tudo bem, mas na fita adesiva, Pois. ok. Mas pronto, avançando, encontraram também ADN, e este ADN era ADN masculino e foi encontrado nas cuecas da John Benet. Na altura fizeram então análise, não é? Este ADN, e conseguiram realmente confirmar que este ADN não pertencia aos Ramsey, portanto a nenhum dos membros da família Ramsey. No entanto, existe muita gente que diz que esta amostra é muito... Quando digo muita gente, eu falo de especialistas, obviamente. Sim. Que esta amostra é muito pequenina e que não é também suficiente para tirar realmente conclusões. Isto porque este ADN é muito associado à questão da agressão sexual. Sim, este ADN é também super controverso. Inclusive o Henry Lee, que nós já falámos naquele documentário da CBS, pôs a teoria de que talvez aquele ADN fosse de alguém das fábricas que fazem as cuecas. Sim, onde fizeram as cuecas e que tenha havido essa transferência, não é? Sim, e também já ouvi especialistas a dizerem que aquela amostra do ADN pode ser inclusive como é que eu ia dizer isto? 3 ADNs diferentes e que misturados acabam por formar aquele. Exato. Também já ouvi isso. Mas inclusive o Harry Lee fez testes nesse documentário da CBS. Sim, é um pacote de cuecas fechado. E ele basicamente pegou tipo num pacote de cuecas que nunca tinham sido abertos e fez tipo lá os testes dele e conseguiu também encontrar ADN. Sim. Portanto, é muito possível que isso tenha acontecido. E pronto, e para além disto tudo, uma coisa também muito interessante que encontraram foi que a John Benet tinha ananás no seu estômago. E isto é interessante porque ela ainda não tinha feito a digestão. Portanto, tudo indica que ela comeu o ananás algum tempo antes de ter sido assassinada, não é? E a polícia reparou que de facto existia uma tigela com ananás e leite encontrado na cozinha, que na verdade era o snack favorito do Burke e da John Benet. Portanto, muitas vezes a Patsy preparava-lhes
esse snack, porque eles adoravam comer isso, não é? E isto aqui entrou um bocado em conflito com o que eles disseram à polícia acerca da noite anterior. Sim, e diga-se também que a tigela tinha impressões digitais tanto do Burke como da Patsy. Exatamente, portanto não havia qualquer tipo de impressões digitais da JonBenét, mas isto realmente entrou um bocado em conflito com o que eles disseram sobre a noite anterior, porque basicamente eles disseram que tinham chegado a casa, meteram os miúdos na cama e foram dormir. Mas não parece ser totalmente verdade, não é? Porque ela tinha ananás no estômago e havia ananás na cozinha. E como eu já disse, ela ainda não tinha feito a digestão, portanto está provado que ela comeu aquilo antes, um bocadinho antes. A polícia depois também recolheu alguns relatos dos vizinhos, não é? E alguns vizinhos dizem ter visto luzes acesas na cozinha à noite. E houve também uma vizinha, Melody Stanton, que diz que ouviu um grito que lhe pareceu ser de uma criança. Ela não sabe bem a que horas é que isto foi, mas estima-se ter sido entre a meia-noite e as 2 da manhã. E basicamente ela disse que não ouviu mais nada a seguir e então foi simplesmente dormir. Ela não disse isto logo no início da investigação porque supostamente não se queria intrometer, e só lá mais para a frente é que acabou por falar deste O que não faz grito. sentido nenhum. Diga-se de passagem. Realmente, porque se ela realmente ouviu um grito entre a meia-noite e as 2 da manhã e depois a John... Há muita gente que diz que, ok, ela ouviu um grito de uma criança, ela devia ter ligado para a polícia. E é assim, parte de mim concorda, parte de mim não concorda, porque é assim também, se eu estivesse em casa e ouvisse alguém a gritar, pá, se calhar não ia ligar, estás a ver? Sim. Agora, a partir do momento em que ela sabe que houve um homicídio e que o caso é conhecido, não é? Portanto, ela sabe que aconteceu alguma coisa naquela casa, tipo, a primeira coisa que ela deveria fazer era realmente dar esse testemunho. Sim, era importante dizer. E também há muitas pessoas que acham que este grito, que ela não ouviu este grito porque havia casas mais próximas e que os vizinhos dizem que não ouviram nada, mas pronto. Outra questão controversa neste caso é a causa da morte. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é o que é que aconteceu primeiro. Será que a JonBenét levou primeiro com a pancada na cabeça ou foi estrangulada? Sim, porque como você já tínhamos dito, para relembrar, né, já disse isto há algum tempo, que a causa da morte foi exatamente isso, foi estrangulação associada a um traumatismo craniano. E existe realmente aqui um grande debate neste caso do que é que realmente ocorreu primeiro. Se ela primeiro levou com uma pancada na cabeça, né, que causou traumatismo, ou se de facto ela foi estrangulada primeiro. Sim, e aqui os especialistas também discordam bastante. Há especialistas que dizem que a pancada foi primeiro, porque, bem, primeiro esta controvérsia toda surgiu um bocado porque a JonBenét não tinha sangue na cabeça. Ela levou uma pancada muito forte, mas não havia sangue. Sim, dizem que o sangue que ela tinha na cabeça tipo equivalia a uma colher de chá. Exatamente, e portanto... há especialistas que dizem que teve de ser o estrangulamento primeiro, porque para ela não ter sangue significa que ela já estava morta quando levou com a pancada, e há outros especialistas que dizem que nem sempre a pessoa tem de sangrar, que já aconteceu terem imensos pacientes que levaram uma pancada na cabeça e que foi forte, mas não houve sangue. Aliás, o Werner Spitz também falou sobre isto no documentário. Sim, ele também tocou neste ponto. E ele disse que aquilo que ele acha que aconteceu foi que ela levou com uma pancada na cabeça, forte o suficiente para partir o crânio, mas não cortou a pele, ou seja, não houve sangue, pelo menos sangue que saísse. Uhum. Depois, outra questão é que objeto é que foi usado para bater na cabeça. Como eu já tinha falado do Spitz, ele acha que foi uma lanterna. Uma lanterna realmente foi encontrada na bancada da cozinha dos... Sim, é importante dizer isso, né? Porque ele também não veio com a história da lanterna à toa. Sim, ele acredita exato. que foi uma lanterna porque obviamente que é assim, quando o corpo foi encontrado não existia nada ao pé da JonBenét. E tendo isso em conta, como é óbvio, as pessoas para tentarem perceber o que é que foi utilizado para bater na cabeça de JonBenét também tentaram olhar para o que existia na casa, não é? Sim, ele até simulou simulou uma pancada na cabeça com uma lanterna igual àquela que estava na cozinha e realmente encaixava perfeitamente na ferida que ela tinha. Sim, encaixava perfeitamente. Portanto, existe muita gente que acredita que foi com aquela lanterna. Uma coisa bastante estranha sobre esta lanterna é que eu nunca percebi se esta lanterna foi analisada ou não. Também não faço a menor ideia.
esta lanterna é conhecida porque na altura quando tiraram as fotos do crime e tudo mais, esta lanterna aparecia na cozinha realmente, mas nunca percebi se analisaram ou se não analisaram, porque nunca se falou sobre isso, nunca vi nada, nunca vi nenhuma informação sobre isso. É uma coisa que me confunde bastante neste caso, porque de facto ninguém fala sobre isso, por isso eu acho que nunca chegaram a analisar a lanterna. Pois é o que eu penso. E também há quem pense que ela levou com um taco de beisebol na cabeça. Isto porque um taco de beisebol foi encontrado na cave e os Ramseys disseram que não sabiam se lhes pertencia ou não. Mas também nunca foi reportado qualquer evidência forense no taco. Outra questão é saber onde é que a JonBenét foi assassinada. Há quem pense que foi no sítio onde ela foi encontrada, na adega, mas alguns especialistas discordam disto porque havia imenso pelour e pó naquela área e não há pisadas, não há nada, o que seria um bocado de esperar caso tivesse ocorrido ali um homicídio. Se bem que é assim, muito honestamente, eu não concordo totalmente com isso, porque a realidade dos factos é que o corpo dela foi lá parar. Eu não estou a dizer que foi ali onde ela foi assassinada, atenção, sim, ela teve... mas ela para estar ali alguém a levou para lá. Sim. Portanto, à partida, mesmo que não a tivessem assassinado ali, existiram sempre pegadas, estás a entender? Isso é que me confunde também, eu também nunca percebi essa parte. Entendes? Não faz sentido nenhum. Faz sentido isso. Porque muitas vezes dizem isso. Não pode ter sido na adega porque não há pegadas, não sei o quê. Muita gente diz isso em documentários. Vocês forem ver coisas sobre este caso, vocês vão ver que isso é uma coisa que se fala muito. Mas a minha questão é, ok, não há pegadas, ok, não a assassinaram ali. Mas o corpo dela foi lá encontrado, alguém a meteu lá. É porque alguém esteve ali dentro também, não é? E não deixou rastros. Que é porque se tu fores cometer ali um crime, não é? É de esperar muito mais vestígios. Sim, é de esperar... obviamente, sim. Mas a única coisa que eu estou a querer dizer é que... Sim, eu entendo aquilo que estás a querer dizer e faz sentido. Contudo, a maior parte das pessoas acreditam que ela foi assassinada no corredor à saída da adega. Isto porque havia ali uma mancha de urina e a uma pouca distância também foi encontrada a bolsa de pintura que continha o resto do pincel, exato, o pincel usado para fazer o garrote. E pequenos vestígios do pincel também se encontraram ali, o que sugere que o garrote foi feito também naquela zona. Portanto, existe muita gente... É uma possibilidade, eu não... Sinceramente, por acaso, não tenho assim grande teoria sobre o local onde ela possa ter sido assassinada, nunca pensei muito nisso. Até porque nesse sentido, às vezes, para quem não conhece a casa mesmo toda, não é um bocado confuso para nós, porque de facto a casa era muito grande, a própria cave tinha tantas divisões que, sei lá, é difícil chegar a uma ideia, né? Sim. Pelo menos para mim, tendo em conta a informação que existe disponível para nós, não é? Mas pronto. Seja como for, no fundo são estas as evidências, são estas as grandes dúvidas, e a principal dúvida é o que é que realmente aconteceu, não é? Como é óbvio, não é? Isto é um caso que está por resolver. Uau, Joana, que inteligente, não é? Mas o que eu estou a querer dizer com isto é que agora que já vos apresentámos evidências, já vos apresentámos um bocadinho a informação essencial sobre o caso. Sim, basicamente aconteceu. A questão agora aqui é, ok, estamos a falar de um homicídio de uma criança de 6 anos que foi encontrada morta dentro de casa. E a grande dúvida que existe à volta deste caso é, ok, mas foi quem? Foi a família ou foi um intruso? Esta é a grande dúvida neste caso, não é? E portanto aqui se calhar entramos já um bocadinho nas teorias e vamos falar também sobre alguns suspeitos, porque de facto existe muito debate sobre esta questão. E os primeiros suspeitos foram, sem dúvida alguma, a família, por razões demasiado óbvias. Recuando aqui um bocadinho no tempo, portanto, quando a polícia foi até à casa dos Ramsey e enfim, o corpo foi encontrado, não é? O primeiro pensamento da polícia foi logo que os principais suspeitos eram, sem dúvida alguma, os pais da JonBenét, o que faz bastante sentido, porque em grande parte dos casos em que as crianças, ou pronto, agora estou a falar de crianças porque a JonBenét era uma criança, normalmente os casos em que as crianças são encontradas mortas dentro de casa, por norma, é alguém dentro de casa. Exatamente. Dentro de casa ou dentro da família, exato. Quer dizer, e faz todo o sentido, não é? Porque na altura eles não encontraram qualquer tipo de vestígio de que tivesse entrado alguém na casa.
Portanto, claro que a primeira coisa que eles pensaram foi a família. Sim, a família está envolvida. Sim, e o que aconteceu foi que os Ramsey não gostaram muito da brincadeira, por assim dizer. Porque a polícia quis interrogá-los, eles não aceitaram. E, portanto, isso não ajudou nada aos Ramsey, porque aí eles ainda ficaram mais marcados como suspeitos. Sim, isso faz parecê-los super culpados, não é? Fecharem-se em Para copas. mim, sim. Eu, para mim, acho que a primeira reação dos pais que perdem uma filha é: ok, vamos ajudar a polícia, nós queremos descobrir quem é que matou a nossa filha. E os Ramsey basicamente fecharam-se em copas. Sim, eu lembro-me de ver o John Ramsey a falar sobre isso, tipo, perguntaram, não é? Vocês fecharam-se em copas e nunca... Parecia que não queriam ajudar a polícia, não é? E isso obviamente é estranho, porque os pais deviam fazer o maior esforço para que a polícia encontrasse o culpado. E ele disse que na altura a Patsy estava super... pá, Estressada, não? em baixo, não é? E nem sequer se levantava da cama, e ele perguntou se a polícia podia ir lá à casa em vez de irem eles à delegacia. Pronto. Sim. E eles disseram que não, que eles tinham de ser formalmente interrogados, tinham que lá ir. Exato. E então eles disseram que só queriam ser interrogados depois do funeral. E aquilo que o John Ramsey diz é que a polícia começou a tentar não lhes dar o corpo. Eu não sei se isto faz sentido. Sim, tentaram prender o corpo mais tempo durante a autópsia, não é? Exatamente, para fazerem o interrogatório antes do funeral. E eles não queriam isso. Exato, mas é assim, independentemente de tudo, aquilo que se sabe também é que a polícia quis interrogá-los separadamente e eles não aceitaram, tanto que o primeiro interrogatório que eles fizeram foi juntos. Aliás, eles nunca foram interrogados separadamente. E não estou a falar de entrevistas, ok? Estou a falar mesmo de interrogatório com a polícia. Eles nunca foram entrevistados separadamente. Assim, é estranho. E ainda por cima só foram interrogados 4 meses depois. Sim, na altura tu até já me tinhas dito que tinhas visto, não foi que o Procurador-Geral na altura permitiu inclusive que eles tivessem acesso às declarações iniciais, ou seja, aquilo que eles disseram no dia do desaparecimento. Exatamente. O que é completamente ridículo. Ou seja, vamos supor que eles por acaso até foram culpados e estavam a mentir, permitia-lhes não... Pronto, criar uma história que batesse certo. Exatamente, Exato. Tipo, que a história batesse certo. Tipo, isso para mim é super suspeito. Já para não falar também que eles também foram declarados suspeitos, como é óbvio, também devido ao bilhete. Por as razões que já falámos anteriormente, acho que não vale a pena aprofundar mais isso, nós já falámos sobre o bilhete. Sim, aquele bilhete definitivamente não os ajuda em nada. Não ajuda mesmo nada, porque, quer dizer, não faz sentido nenhum alguém ir lá à casa e fazer o bilhete. Enfim, nós já falámos sobre isso, não vale a pena estarmos a repetir. E pronto, e de facto não existem grandes vestígios de um intruso, o que para mim incrimina bastante os Ramsey, porque, ok, que houve também, lá está, o caso não foi tratado com a devida atenção que deveria ter sido tratada, como é óbvio, a polícia simplesmente, enfim, não fizeram o trabalho deles como deve de ser, mas se alguém tivesse entrado dentro daquela casa que não pertencesse à família Ramsey, existiriam alguns vestígios disso, estás a entender o que eu estou a querer dizer? E de facto eles não encontraram praticamente nada, apesar de lá estar da crime scene também não ser propriamente de fiar, não é? Pois, exato, é que eles também não conseguiram manter a integridade do local, não é? Exato. Mas realmente não há muita evidência que prove um intruso. E depois é assim, para além de existir, de estarmos aqui, os Ramsey foram os primeiros suspeitos no caso. No entanto, há quem também acredite tenha sido só a Patsy ou só o John. Sim. Deixa-me mencionar uma coisa que também foi estranha, que acho que nos estávamos a esquecer, sim, que é, no próprio dia, quando a polícia ainda estava em casa, ou seja, 26 de dezembro, não é? Quando descobriram depois o corpo de John Benet, a polícia ouviu o John a fazer uma chamada para pedir um avião, aqueles aviões que eles tinham. Pois foi. Ele tentou fugir. Não é... para mim é fugir, porque é assim... ele basicamente, a filha dele é encontrada morta e ele quer pegar no avião dele privado e bazar. Sim, Desculpa. ok. É mau. Aquilo Isso que ele vai super dizer mal. na sua defesa era que depois daquela notícia tão trágica, não é? Ele queria manter a viagem para poder ir para o pé da família. Mas realmente não é muito... Olha, assim, até poderia ter sido uma coisa inconsciente, estás a entender? Mas para mim não faz sentido nenhum. Eu se tivesse uma filha assim, não tenho filhos, né?
graças a Deus. Mas se eu tivesse filhos e algum deles infelizmente acontecesse o que aconteceu ao John tipo, eu nunca iria sair do sítio onde eu estava, porque eu queria tipo acompanhar a investigação, queria saber o que é que se passava, queria ajudar da melhor forma que conseguisse, percebes? Exato. Portanto, isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto, enfim. Seja como for, também há quem acredito que tenha sido a Patsy. Há muita gente que diz que a Patsy é responsável pela morte de John. Sim, isto porque ela, lá está, andava sempre em cima dela por causa dos concursos. Havia uma... Porque no fundo ela às vezes exagerava um bocado. Há quem conhecesse a família e dizia que às vezes a Patsy era um bocadinho agressiva com a John. Pronto, castigava-a bastante, imensas vezes quando ela não fazia o que era suposto. Sim. E depois houve uma teoria sobre, pronto, a John tinha um problema, pronto, urinava na cama. E mesmo naquela altura, com 6 anos de idade, ela ainda tinha esse problema. Então há quem especule que talvez a Patsy naquele dia estivesse cansada, tinha sido o dia de Natal, não é? E que, pronto, a John se tivesse descuidado novamente e que ela se tivesse passado e a tivesse morto acidentalmente. Uma das Diz? Não, ia dizer que depois outra coisa que para mim é mesmo incriminante pela Patsy é a história do bilhete. Pois, era isso que eu ia dizer. Então, continua. Exato, porque tentaram comparar a letra da família, não é? Com a do bilhete. E tanto a do Burke como a do John foi excluída, menos a da Patsy. A da Patsy foi inconclusiva, porque havia muitas letras que eram parecidas. Exato, e não só porque basicamente mesmo o bilhete no início começava com uma letra super certinha e muito cuidada, portanto dá a entender que a pessoa estava realmente a esforçar. E porquê? Porque à medida que o bilhete vai continuando, a letra vai ficando cada vez mais desajeitada, cada vez mais natural, por assim dizer. Sim. E existiram realmente muitas letras que correspondiam com as letras da Patsy, já para não falar que ela tinha uma escrita bastante peculiar. Sim, sim. Obviamente que eles não conseguiram provar, né? Tipo, não foi conclusivo, não foi mesmo tipo, ok, quem escreveu este bilhete foi a Patsy, mas dentro dos familiares, a letra da Patsy realmente é muito semelhante com algumas partes do bilhete. E é mais para o final. Sim, mas isso, lá está, o próprio bilhete em si parece que foi tudo uma farsa, porque não só a letra vai ficando descuidada, como os erros ortográficos também. Muitos erros parece que foram forçados em coisas básicas, até para fazer se calhar as outras pessoas pensar, ok, isto realmente foi escrito por uma pessoa estrangeira, como eles escreveram. E depois já não dá tantos erros. Aliás, eu li que só havia no resto das últimas páginas só havia um erro e era uma coisa mínima. Não faz sentido nenhum. Mas pronto. E depois houve também a chamada do 112. Sim. Então, o que basicamente aconteceu, não é? Que ela liga e depois ela desliga. Bem, primeiro... Isso dessa forma não parece nada. Isto realmente foi... Ok, peço desculpa. Mas... Sério, muito bom. Ela liga e depois desliga. Olha, no shit. E a novidade está onde, querida? Ok, desculpem. O que basicamente aconteceu, aliás, a própria senhora que a atendeu, não é? Do outro lado, achou aquilo estranho, é que por norma as pessoas quando estão numa emergência ligam ao 112 e mantêm a chamada até a polícia chegar a casa. E a Patsy não, a Patsy desligou. Aliás, ela literalmente fez tipo a chamada, quando disse o que tinha a dizer, desligou a chamada. No fundo foi isso. Exato. E não é só isso, tipo, mesmo no documentário da CBS, eles falaram sobre a questão de terem... É assim, isto basicamente é um bocado confuso, porque assim, não sei se vocês já viram aquele documentário da CBS, que nós já referimos aqui, que é com o FBI e tudo mais. Eles basicamente analisaram esta chamada ao pormenor e acham que ouviram na parte final da chamada, quando ela está prestes a ligar, o Burke a falar. A desligar. Sim, quando está a desligar. Aliás, ela pensa que já tinha desligado. Ela pensa chamada. que já tinha desligado. Eles basicamente ouvem o que parece ser a voz do Burke a dizer "What did you find?"
E eu já não me recordo o que é que ela disse, mas acho que ela disse Help me Jesus ou uma coisa assim qualquer. Foi uma coisa desse género e what did you do? Uma coisa assim, o que é que tu fizeste? Foi uma coisa assim e ele disse what did you find? O que é que encontraste? Portanto, desconfia-se. Porque assim, se de facto isto for verdade, então significa que o Burke não estava a dormir, nem estava acordado. Sim, eles disseram que ele esteve a dormir Ele a noite esteve a dormir inteira. o tempo todo, exatamente. Portanto, mas isto, atenção, isto é uma coisa que se vocês ouvirem a chamada de 112, e até vos aconselho que ouçam, se forem ao YouTube encontram. Nós aqui não vamos pôr por questões de direitos de autor, mas aliás, nós vamos deixar isso na caixa de descrição para quem estiver a ver do YouTube, não só isso, mas também outros elementos para vocês verem se tiverem interesse sobre este caso. Mas se vocês forem a ver a chamada, vocês nem vão dar conta, estão a entender? Porque aquilo é uma coisa realmente muito, aquilo foi mesmo analisado ao pormenor por técnicos mesmo de som, portanto é muito difícil uma pessoa simplesmente ouvir aquilo, não soube nada. Sim, e muitos especialistas também vieram dizer, porque eu acho que o próprio FBI já tinha analisado a chamada e disse que não encontrou nada, portanto... Pois, exato, portanto é um bocado relativo. Mas pronto, mas quisemos acrescentar, é assim, seja como for, independentemente das suspeitas sobre a Patty e tudo mais, da Patsy, é a segunda vez que eu chamo Patty, não é? Patty. Meu Deus. Independentemente disso tudo, infelizmente a Patsy também não se pode defender neste momento, ela sempre disse que era inocente, não é? Mas neste momento também nunca saberemos pela boca dela, porque a Patsy morreu em 2006 devido a cancro nos ovários. Portanto, e ela inclusive foi enterrada ao pé da John Bonet. Recordo-me de ter visto isso. Mas pronto, depois também, quer dizer, também existem suspeitas sobre o John, que na minha opinião, as razões pelas quais as pessoas desconfiam do John não fazem grande sentido para mim. Sim, na altura houve imensas teorias, não é? Este caso foi super sensacionalista e então houve uma teoria de que talvez o John andasse a abusar da filha sexualmente. Exato, até porque é assim, normalmente as crianças que têm mais tendência para se urinar e tudo mais na cama e tudo mais, grande parte dessas crianças são crianças que sofrem de abusos sexuais. Ou pelo menos, eu vou reformular a minha frase porque isso se calhar não está totalmente correto. O que eu quero dizer é que em grande parte dos casos de crianças abusadas sexualmente verifica-se que muitas delas acabam por urinar na cama e tudo mais. Portanto, sim, mas não há provas nenhumas para esta teoria. Nada. Não existe absolutamente nada, simplesmente foi uma teoria que as pessoas tiveram que, na minha opinião, explicaria o facto do imã dela estar rasgado. Sim, essa parte é estranha. Essa parte é muito estranha, porque eu sinceramente não acredito que ela tenha sido abusada sexualmente antes de morrer, isso eu não acredito. Eu estou mais do lado da teoria de que não são provas suficientes, entendes? Agora, mas isto é a minha opinião, atenção, isto é a minha opinião. Mas não acredito que ela tenha sido abusada sexualmente, muito menos pelo John. No entanto, essa questão é um bocado estranha e de facto deixa aqui uma margem de dúvida, mas não me parece, mas não sei. Não, e eu acho um bocado mau essa teoria porque não tem quase base nenhuma e para um pai deve ser horrível ser acusado de uma coisa dessas. E depois, finalmente, dentro da família temos o Burke. Pois é. E o Burke é uma personagem, deixem-me que eu vos diga, porque, é assim, não me levem a mal, mas o Burke é mesmo uma personagem muito estranha. Eu cada vez que penso no Burke só me lembro daquela entrevista que ele deu ao Dr. Phil. Ai, que horror. Ele é bué awkward. Tipo, imaginem, ele tem mesmo ar de psicopata. Eu não quero estar aqui a ofendê-lo, porque, atenção, não quero estar aqui a difamar ninguém. Quer dizer, também já foi mais do que falar dessa entrevista, mas, malta, sério, se vocês ainda não viram essa entrevista no Dr. Phil com o Burke, vocês têm mesmo que ver, porque... Não, ele é super bizarro, mas também, imagina, se ele fosse realmente culpado de alguma coisa, eu não estou a dizer que não acredito que talvez não tenha sido ele, mas se calhar ele iria fazer um esforço maior para disfarçar, né? Tipo aquele sorriso na cara. Sim, eu acho que aquilo era mesmo mas imagina, eu acho que ele tem mesmo um problema qualquer que não é público, porque é assim... Não faças rir, estou a falar de coisas sérias. Eu não sei porque é que me estou a rir, mas é que estás-me a dar alguma piada. Não, é que tipo, é assim... Ele estava literalmente a falar sobre a morte da irmã e a rir-se. Sim, mas lá está, pode ser um tique nervoso. Ok. O Dr. Phil também disse, ele é uma pessoa muito tímida e não sei o quê, e é awkwardly social, não foi o que ele disse? Social awkward, assim, ou que foi o que ele disse. E eu fiquei de género, ok, mas não, ele tem mesmo cara de psicopata. Não me levei mal, mas pronto, estou-me a afastar do tema. Aliás, eu aproveito para dizer que é assim, o Dr. Phil defendeu demasiado, mas depois também...
havia nos comentários pessoal a dizer que eles tinham o mesmo advogado. Portanto, Sim, nunca confirmei, mas diziam lá que o advogado do Burke era o mesmo advogado. sinceramente não me admirava que ele. nada, porque o Dr. Phil é sempre... Enfim, toda a gente sabe como é que o Dr. Phil se conhece. Tipo, ele é sempre super agressivo com os convidados dele. E ele com o Burke foi bem de género... compreensivo, vai, defendeu-o imenso. Ele estava totalmente do lado da família. Ele pode não acreditar que fosse o Burke, não é? Mas pronto, vamos explicar porque é que o Não, Burke... mas é assim, querida, desculpa lá. A desculpa que ele deu foi que o Burke na altura tinha 9 anos. Sim, o que é que isso não tem a ver? invalida Não tem nada a nada. ver, quer dizer, há aí casos de crianças que já mataram crianças e que já mataram... Sim. Ah, mano, por amor de Deus. Aliás, os psicopatas é assim que começam. Mas pronto, o que é que foi? Eu não posso dizer nada, começas-te a rir, o que é que eu estou a dizer de mal? Bem, anyway, Nada, Burke, avançando. porque é que o Burke é suspeito? Então eu vou passar a explicar. Basicamente, sejam muito bem-vindos à teoria do ananás. Basicamente. Esta é a teoria do ananás. Bem, então isso é assim. Esta teoria diz que o Burke é que assassinou John Benet e que os seus pais encobriram todo o crime para não perderem outro filho. O que, na minha opinião, já agora, acrescento já, que não faz sentido nenhum, porque é assim. Primeiro de tudo, os Ramsey eram riquíssimos. Ou melhor, não faz sentido, não estou a dizer que não acredito na teoria, porque tu sabes que esta é a teoria que eu acredito mais. Sim. Mas não faz sentido para mim eles terem pensado em fazer isto, são burros, na minha opinião, porque assim, com o dinheiro que eles têm, eles tinham bons advogados para defender o Burke. Imagina que ele até tinha morto acidentalmente, estás a ver? Sim, sim. Eles tinham perfeitamente dinheiro, ele ainda por cima era menor de idade, portanto nunca iria ter Exato, uma pena... eles podiam ter contratado ótimos Exatamente. advogados. O ponto é que se isto realmente aconteceu segundo a teoria, que eu acho que nós ainda nem explicámos, não é? Mas se calhar eles não tiveram muito tempo para raciocinar, estás a ver? Eles claramente não raciocinaram, não foi isso que aconteceu, mas é assim, por outro lado, correu bem para eles, porque até hoje ninguém descobriu a Sim. porcaria deste crime, a sério, isto dá-me uma raiva que eu não entendo como é que é possível. Mas pronto, bem, vamos avançar. E então, basicamente a teoria diz então que foi uma morte acidental, e a teoria é então, vale realçar que esta teoria foi dita pelo documentário da CBS, portanto por essa equipa do FBI e dos médicos, não é? Que já falámos anteriormente, o Henry e o Spitz, entre outros, mas pronto. E então eles basicamente reveram... Só uma coisa, eu não sei se é totalmente certo dizermos equipa do FBI. Havia lá pessoal do FBI. Havia tipo o Jim Clemente, né? Esse eu sei que era do FBI, mas eu acho que o E resto... a Lourinha também era. A Lourinha não é da Scotland Yard. Era? Bem, eu acho que era. Eu não sei, por isso é que quando dizemos equipa parece que aquilo foi mesmo... Sim, não é só FBI, mas quer dizer... Pronto. Pronto, só para clarificar, né? Sim, porque... Pronto, também mais vale, né? Mas pronto, então é o seguinte... Eles basicamente reviram o caso todo, pegaram nas evidências, viram as fotos de crime, viram tudo e analisaram tudo e chegaram... O final do documentário basicamente é esta teoria. Pronto. E a teoria diz então que os Ramsey, quando chegaram da noite anterior a casa, que o John deve ter ido dormir, né? Porque ele nem sequer entra na picture, ninguém fala dele, portanto ele foi dormir, ok? E então a Patsy foi para a cozinha com a John Benet e com o Burke e preparou-lhes então aquele snackzinho antes de irem dormir, que é então o ananás com leite. E o que a teoria diz foi que o Burke devia estar a comer o ananás com leite, não sei o quê. Possivelmente a John Benet viu e teve aquela reação de pegar num pedaço de ananás e comer. E o Burke não gostou. Primeiro de tudo porque o Burke é super estranho, como eu já referi, e segundo tudo porque o Burke, enfim, já tinha assim grandes filmes da John Benet pelo que se diz. Epá, deve ter ficado irritado porque sim. ela lhe foi tirar o ananás. E nós não dissemos isto, mas houve uma senhora que era amiga do casal, de Johnny e da Patsy, não é? E que disse que um ano anterior à morte de John Benet tinha presenciado um ataque de raiva do Burke com a John Benet e basicamente ele deu-lhe com um taco de golfe na cara. Pois foi. Agressivo. É aqui a primeira vez que se sabe que ele realmente é agressivo. Eu estou a dizer publicamente, como é óbvio, né? Uhum. Eu tenho a opinião que ele lhe deve ter feito mais algumas, mas pronto. Então, a teoria é essa. Ela foi, tirou o ananás. Por essa razão é que eles justificam então o facto de existirem impressões digitais na tigela do Burke e da Patsy, mas não existirem impressões digitais da John Benet. Sim. E então a teoria é que ele passou-se, pegou na lanterna que estava na cozinha, era o que tinha à mão, né? E deu-lhe com a lanterna na cabeça. E correu mal. Porque ela possivelmente morreu, ou então existe a teoria de que ela ainda estivesse viva, mas que eles não se tivessem apercebido disso.
Sim, que ela portanto, ficou nesse caso inconsciente. inconsciente ou assim, né? Portanto, é um bocado isso. Depois, o que também contribui para esta teoria é o facto da chamada do 112, não é? Que já falámos anteriormente, porque ele supostamente estava a dormir e segundo esta chamada não estava, se bem que esta para mim é um bocado subjetiva, Sim, é um bocado definitivamente. relativa, mas pronto. E depois temos a teia da aranha. Porque aqui a grande questão é, foi um intruso ou foi alguém dentro da família Ramsay, não é? E o que estes investigadores repararam foi que nas imagens originais, portanto nos vídeos originais do crime scene, do local do crime, eles repararam que a janela por onde o suposto intruso entrou estava com uma teia de aranha. Eu agora estou a dizer isto e nem sequer expliquei a teoria do intruso. Mas podes falar do Luce Smith e nós explicamos. Pronto, basicamente aqui a grande questão é, como eu já disse, foi um intruso, foi a família Ramsay. Pronto, na altura a polícia chamou então um investigador que já estava reformado, que é o Luce Smith. Pronto. E o Luce Smith, quando analisou o crime scene pela primeira vez, ele disse, ok, estes foram os pais. Portanto, Ele nem sequer, ele tinha ouvido falar do caso, sim, e ele por tudo aquilo ele que ainda ouviu... não tinha visto nada, exatamente. Sim. Mas pronto, ele já desconfiava que eram os pais. Sim. E o que aconteceu foi que quando o Luce Smith finalmente começou a analisar as provas e começou a ver o local do crime e tudo mais, ele disse, ok, isto não foi a família, isto foi um intruso. E é aqui então que surge a teoria do intruso, ok? E basicamente, porque é que ele acha que isto foi um intruso? Primeiro de tudo, porque existia uma pegada na cave que não pertencia a nenhum dos membros da família Ramsay. Essa é a primeira. Segundo, havia outra divisão na cave, que é a divisão que tem a tal janela que eu estava a falar. Ai, eu nem sequer sei se nós já dissemos que a janela estava partida. Sim, não era o que eu ia dizer agora. Ok. Eu ia acrescentar isso agora. Essa divisão é onde estava então a tal janela partida, né? Obrigada, Emma. Bem, basicamente essa divisão na cave tinha uma janela partida e essa janela estava partida porque o John esqueceu-se a chave de casa, não foi? Sim. Partiu a janela e entrou por ali, pá, e depois nunca mais mandou arranjar a janela. Pronto. E dentro dessa divisão foi encontrada também uma mala de viagem debaixo da janela que já estava partida. E o que acontece é que essa mala pertencia aos Ramsay e essa mala estava guardada noutro sítio originalmente. Portanto, alguém colocou a mala ali debaixo da janela. Uhum. Ou seja, o que ele acredita que aconteceu foi que a pessoa viu a janela aberta, entrou pela janela e colocou ali a mala para depois conseguir sair. Porque a janela é um bocadinho elevada. Portanto, vocês têm que ver mesmo fotografias, nós vamos deixar na caixa de descrição para depois vocês verem as fotografias da janela para terem uma noção do que é que estamos aqui a falar. Mas, pá, no fundo foi isso. Depois foi também a questão do taco do beisebol que foi encontrado na cave, que a família diz que não é deles ou que não sabe se é deles. Uhum. Eles também raramente iam à cave, portanto também acredito que não se lembrassem, né? Mas, portanto existe a teoria que o intruso levou o taco de beisebol. Pronto. Depois existe a questão do abuso sexual, não é? Porque, e não só, também a questão do ADN, não ser nenhum dos familiares da família Ramsay e tudo mais. E depois existe também aquele pormenor das marcas que foram encontradas no corpo da JonBenet, que indicam que ela foi realmente atingida por um taser. Pronto. E então, a ideia, no fundo, a teoria do Luce Smith é que o intruso entrou, deixou lá a mala para conseguir sair, foi até ao quarto da JonBenet, deu-lhe com o taser para a deixar inconsciente, levou-a para a cave e que alguma coisa correu mal ou então que o objetivo era mesmo assassiná-la. Sim. Que na minha opinião não faz sentido o objetivo ser esse, porque é assim, se ele acredita nessa teoria, eu adorava saber como é que ele explicou o bilhete de resgate. Mas pronto. Porque aquilo que me deu a entender das entrevistas que eu vi dele foi que ele acreditava que a ideia era raptar, mas que alguma coisa correu mal. Eu tenho quase a certeza que vi também um documentário em que ele dizia que devia ser um maluco qualquer, um psicopata, não é? Que tipo entrou e que inclusive até a conhecesse por causa dos concursos de beleza. Não sei se vocês têm noção, mas existem imensos pedófilos nesses concursos. Honestamente, a primeira vez que eu vi este caso, e no início quando eu vi as fotos, eu pensei logo, oh meu Deus, isto vai ser um daqueles casos super maus em que é tipo um pedófilo ou assim, uma coisa. Mas lá está, este caso
é muito mais complexo. Mas pronto, ele tinha dito que alguém tinha entrado e mesmo com intenções de fazer alguma coisa a JonBenét, que tipo, escreveu aquele bilhete só para quase gozar com a família. Para perder tempo. e arriscar-se a ser apanhado. Isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto, malta, esta é a teoria. Ok? Pronto. E como todas as teorias neste caso, existem lacunas. Mas pronto. Mas isto para explicar então que ele inclusive gravou na altura um vídeo a entrar na janela e tudo mais. E ele entrou na janela, tipo, é descontraído, não sei o que, ocupou a janela toda. E o que aconteceu neste documentário da CBS foi que eles simularam isso. E também entraram na janela, pela janela. Não foi a janela verdadeira, mas fizeram como é que se diz? Aquelas casas falsas, tipo como se fosse um estúdio. Mas exatamente com as mesmas medidas, tipo tudo igualzinho. E de facto eles conseguiram entrar, mas também ocuparam a janela toda. E é aqui que entra a questão da teia de aranha. Porque eles repararam que nos vídeos do crime scene havia lá uma grande teia de aranha no canto. E era completamente impossível uma pessoa entrar pela janela e não destruir a teia de aranha. E a teia de aranha estava completamente intacta. Sim. Portanto é assim, isso para mim é um ponto-chave neste caso, mas isto sou eu. Isto é a minha opinião. Eu acho que, para mim, todas as teorias que existem, pelo menos as que falámos até agora, esta teoria para mim é que está mais completa, entendes? Em termos também de relação com as evidências. Mas isto é a minha opinião, como eu já disse. Mas pronto. Seja como for, independentemente disto tudo, claro que quando o Lou Smith surgiu com esta teoria, não é? Começaram realmente a aparecer alguns suspeitos. Sim. Sendo que nenhum deles está provado que tenha sido, não é? Mas pronto, eles também, existem aqui suspeitos também bastante interessantes. Antes de partirmos para os outros suspeitos, eu só quero dizer que os Ramseys foram oficialmente exonerados de qualquer envolvimento no caso em 2008, devido à evidência Sim, já foi depois da Patsy morrer. Sim, devido ao ADN. E também mais recentemente, quando saiu aquele documentário, o advogado do Burke impôs uma ação judicial contra Spitz devido às declarações difamatórias, não é? E em relação aos suspeitos... Também não faz sentido nenhum, porque só mesmo naquela, então porque é que não pôs um processo judicial em cima deles todos? Foi só no Spitz. Pois, eu tinha ideia que tinha sido com o documentário todo, mas quando fui procurar, dizia lá contra mesmo o Spitz. Deve ter sido por causa da lanterna. Não sei se te lembras, ele deve disse algo... por causa da lanterna. Ele disse algo do género, eu não sei totalmente o que é que aconteceu, mas eu tenho quase a certeza que foi o Burke. Ele disse algo assim do género. Entrando nos suspeitos, é importante mencionar John Mark Carr. Sim, Smoking. Basicamente ele estava a viver na Tailândia. Ele tinha ido viver para a Tailândia porque nos Estados Unidos da América ele tinha sido acusado de pornografia infantil. E o que aconteceu é que houve um senhor, Michael Tracy, que estava a trabalhar num documentário sobre JonBenét, e o John Mark Carr decidiu mandar-lhe mails a confessar que tinha sido ele a assassinar a JonBenét. Sim. Com detalhes, mas super, aquilo parecia mesmo verídico, né? Porque com imensos detalhes daquilo que ele tinha feito, coisas mesmo horríveis e nojentas. E então, basicamente, ele foi preso na Tailândia, regressou para a América e depois acabou-se por descobrir que ele não tinha nada a ver com aquilo. A questão é, ele foge para a Tailândia porque está a ser acusado de pornografia infantil, mas depois tipo, vai confessar um crime, tipo na boa, fui eu. O homem é mesmo marado, desculpa lá, este homem era completamente marado da cabeça. E pronto, ele foi descartado até porque o ADN não correspondia. Depois houve suspeitas sobre a empregada, a Linda Huffman Pug, porque a senhora estava sempre a falar mal da Patsy à polícia e a dizer que tinha imensa suspeita e que achava que a Patsy tinha... Sim, ela tentava mesmo dizer que acreditava que a Patsy é que estava envolvida no homicídio. Exato, porque supostamente tinha presenciado alguns ataques de raiva da Patsy com a JonBenét. E depois a polícia, quando foi falar com a Patsy disse que basicamente a Linda tinha pedido um empréstimo ao John de milhares de dólares e que ele disse que não lhe ia dar esse dinheiro. E então basicamente ela estava ressentida e a polícia suspeitou dela porque, sendo empregada, querendo dinheiro, não é o que faz sentido. Sim, primeiro tudo conhecia a família, conhecia bem a rotina deles. Exato. E segundo tudo,
visto que ela estava com falta de dinheiro, é possível que ela até tenha ouvido falar sobre o bónus do John, e daí se calhar a história do valor ser tão específico. Tão específico, exatamente. Mas pronto, esta teoria depois também foi descartada. E a polícia nunca... Pronto, não havia provas para isto também, basicamente. Depois, como outro suspeito, houve o Gary Oliver, que era Esse homem também é super creepy. Meu Deus, este caso só tem gente creepy. Exato, ele era um criminoso sexual. E, aliás, eu acho que ele já tinha sido condenado como pedófilo, não tinha? Bem, primeiro tudo, era o que eu ia dizer. Primeiro tudo, ele é pedófilo, porque é um criminoso sexual, mas de crianças. O homem era completamente marado também. Isto é só marados neste caso, mas pronto. E supostamente, na altura, ele estava a morar na área, e o que acontece é que a polícia ia para o prender por crime de drogas, e que quando foi abrir a sua mochila encontraram um recorte de uma fotografia da John Benet. E encontraram também um taser. Sim, e depois um amigo do Gary Oliver, não é? Michael Vale, acabou por ir falar com a polícia sobre as suas suspeitas e dizer que o Oliver, passado um bocadinho do assassinato, ligou para ele super estressado e a dizer que tinha magoado uma rapariga pequena. E então o Vale ficou super assustado com isto e também ficou um bocado inquieto porque o Gary já tinha tentado estrangular a mãe com fio elétrico e que os nós eram muito parecidos aos nós da corda de John Benet, usado no garrote. Sim. Mas pronto, ele também foi descartado. E não só, desculpa lá, estás a esquecer de um pormenor que eu vi num documentário, até já tinha comentado contigo, que ele, quando foi preso, para além de ter encontrado a fotografia, ele depois foi preso e ele inclusive tinha várias, tipo, ele fez basicamente um quadro na cela dele com fotografias da John Benet. Isso foi na cela? Eu tinha esquecido. Eu achei que tinha sido na casa dele que encontraram. Ai, olha, eu tenho uma espécie de santuário. Eu acho que eu tenho quase a certeza que foi na prisão, mas olha, caso não seja, peço desculpa, malta, mas eu tenho a ideia que foi. Também já vi esse documentário há muito tempo, mas tenho a ideia disso. E basicamente eles ficaram do género super como estranho. Exato. E ele virou-se e disse que adorava a John Benet e que era incapaz de a magoar. Eu acredito, lá está, é o que eu digo, a John Benet era bastante conhecida nos concursos de beleza, ela ganhou imensos títulos, portanto estes marados claro que conheciam, né? Infelizmente, mas pronto, por isso é que eu sou um bocado contra isso dos concursos de beleza infantis. Sim, os concursos de beleza também têm muito que se lhe diga, mas pronto. Tem muito mesmo, mas nem é melhor entrarmos por aí. Exato. Outro suspeito também no caso de John Benet Ramsey foi então o Pai Natal. O Pai Natal era um homem que se chamava Bill McReynolds, que já está falecido, portanto já faleceu. E quem é que era então o Bill McReynolds? Ele era um amigo da família Ramsey e ele é conhecido como o Pai Natal porque basicamente ele era aquele amigo da família que se vestia todos os anos de Pai Natal para entreter as crianças, pronto. Sim, porque ele parece o Pai Natal. Ele parece literalmente o Pai Natal. Se vocês forem ver fotos dele, vocês vão ver, tipo, ele tem a barriguinha, ele tem o cabelo branco, tem a barba, tem tudo. Ele é super parecido ao Pai Natal e por isso é que ele é conhecido assim. E inclusive ele na semana anterior ao assassinato de John Benet ele vestiu-se de Pai Natal numa daquelas festas que a Patsy dava. Prontos, e como é que o nome do Bill surge então na investigação? Surge porque o próprio John Ramsey no interrogatório que foi feito o apontou como um possível suspeito. Isto porquê? Porque o Bill prestava muita atenção à John Benet, inclusive veio-se a saber, através da mãe de uma amiga da John Benet, que a John Benet lhe tinha dito que o Pai Natal lhe iria fazer uma visita depois do Natal. Sim. Portanto, que iria existir uma visita secreta do Pai Natal durante o Natal à John Benet. O que é creepy, super, como tudo. Mas pronto, isto aconteceu. Seja como for, daquilo que me dá a entender, daquilo que se fala sobre o Bill e sobre a John Benet, dá-me a entender que eles tinham uma relação fixe. Estás a ver o que eu estou a dizer? Um bocado creepy, mas fixe, porque inclusive a John Benet ofereceu-lhe um frasco de glitter. E agora aqui é que vem a parte estranha, que é o facto de ele ter dito à sua mulher
que queria que ela misturasse as suas cinzas com o glitter quando morresse. Essa parte é creepy como tudo. E por isso é que muita gente desconfia dele. E claro que isto não são as únicas razões, não é? Para além disto tudo, coincidência das coincidências, na altura em que tudo isto aconteceu, a mulher do Bill andava a escrever uma peça de teatro em que basicamente a história era a história de uma criança que era encontrada morta na cave da sua própria casa, o que... né? Tipo, como assim? Pronto. Pode ser só uma coincidência, pode não ser. Pá, É bizarro, mas é estranho. mas eu é acho bizarro, que realmente é uma mas acho que não é o coincidência. suficiente para acusar alguém. Exato. Seja como for, isto foram assim as principais razões pelas quais a polícia desconfiou dele, ok? Seja como for, pouco antes de JonBenét ter sido encontrada morta, o Bill tinha sido sujeito a uma cirurgia. E, portanto, digamos que ele não estava propriamente na forma física para passar pela janela, já para não falar que ele tinha barriga. Que é uma coisa que quase ninguém fala, mas que sinceramente eu falo porque é uma coisa que sempre para mim não faz sentido. Porque, primeiro de tudo, eu não acredito nessa história da janela, mas mesmo que tenha sido essa janela, como é que ele entrava? Estás a ver? Tendo em conta que na altura, quando ele foi considerado como suspeito, entendes? A teoria da polícia era a questão da janela. Então, quer dizer, eles não sabem ver que o homem não cabe na janela? Percebes o que eu estou a querer dizer? A janela realmente é pequena, agora se ele cabe ou não. Não cabia, por amor de Deus. Eu acho que não cabia, mas isto, pronto. Né, Mas pronto, eu também sou não a comentar. acredito que seja ele, porque ele estava fraco, não é? Ele já era velhinho. Ele já era velhinho e depois também não estava propriamente numa boa condição física devido à cirurgia para cometer o crime, nem para passar a janela, nem para fazer aquilo. E já para não falar daquele bilhete, né? Porque aquilo devia dar dor no pulso. Se tanto escrever. Ai meu Deus, eu estava assim. O que é que estás bem a dizer? Então, Ok. tanta página. Mas pronto, basicamente foi isto. Seja como for, mais uma vez, comparou-se ao ADN e também deu negativo, portanto, ele foi excluído como suspeito. Exato. E por fim, o último suspeito então foi um homem que se chamava Michael Helgoff, que também já faleceu. E aparentemente ele suicidou-se, e isto foi logo após a morte de JonBenét. Portanto, basicamente o nome dele surgiu porque houve um amigo dele bastante próximo que achou que ele era possivelmente a pessoa que tinha feito mal a JonBenét e contactou a polícia. Sim. E porquê é que ele achava isto? Primeiro de tudo porque ele sabia que ele e um amigo dele qualquer andavam a planear qualquer coisa para ganhar dinheiro. Mas ele não explicou muito bem o que é que era. E ele inclusive disse que ia ganhar 50 mil ou 60 mil, né? Uma parte assim desse... Já não me recordo do valor, desse valor, mas pronto, mas era um valor ainda grande, sim. Uhum. E então a teoria dele é que ele foi com esse amigo fazer aquele rapto, mas que alguma coisa correu mal, acabou na morte de JonBenét, eles fugiram e pronto, e por alguma razão ele suicidou-se, se calhar não aguentou com a culpa, seja o que for. Mas isto tem mais que se lhe liga, porquê? Porque na altura, quando depois o suicídio dele também foi investigado, veio-se a desconfiar que possivelmente não era suicídio. Oficialmente, a causa da morte foi suicídio, ok? Mas há quem acredite que não foi, porquê? Porque ele era esquerdino e tudo indica que... Ou seja, da forma como estava o corpo dele, parecia que ele tinha dado um tiro com a mão direita. Mas não era a mão direita, ele era esquerdino, estás a entender? E então a teoria que surgiu na altura foi que possivelmente, caso ele fosse ele o culpado, não é? Que o que tinha acontecido na altura era que o amigo lá que estava com ele, que aquilo não correu bem, ficou chateado e matou-o. E deu a entender que aquilo era suicídio. Mas claro que também existiram outras coisas que o tornaram suspeito, não é? Uma delas foi as botas que ele tinha, porque conseguiram ver que de facto essas botas correspondiam com a pegada que foi encontrada na cave dos Ramsey. O segundo ponto também foi que quando o corpo dele foi encontrado, encontraram também um taser, portanto ele tinha um. E outra coisa também foi que ele comentou com esse amigo dele uma coisa super bizarra, que foi o facto de ele adorar saber qual é que era a sensação de partir a cabeça de alguém. Que é do tipo, pronto, eu nem sei como é que as pessoas pensam nessas coisas, claramente psicopatas, mas pronto, no fundo acho que foi isto. Eu não me estou a recordar assim de mais nada. Eu acho que foi isso. estes foram os principais. E ele, esse amigo dele realmente desconfiava mesmo. Ele acredita, até hoje ele acredita que
que foi essa pessoa, que foi esse amigo dele que se suicidou, não é? Que cometeu o homicídio de John Benet Ramsey. Sim. Aliás, ele acredita que ele foi assassinado, não é pelo outro. Sim, parceiro, ele por acredita assim que dizer. ele foi assassinado, sim. Mas sim, malta, bem, no fundo foi este o episódio de hoje. Falando um bocadinho sobre as nossas opiniões, né? Eu acho que ao longo do episódio deixámos bem claro aquilo que cada pessoa pensa, cada uma de nós pensa. Mas falando por mim, eu sou bastante apologista da teoria do ananás. Para mim, dentro daquilo que é possível, é que faz mais sentido. Eu admito, eu confesso que é assim, pronto, né? Eu também, se me dissessem que os Ramsey são inocentes, eu ia dizer ok, tudo bem, estás a ver? Mas dentro daquilo que se sabe, eu acredito mais que eles sejam culpados. No entanto, eu sou da opinião de que o ADN está tipo totalmente errado, o facto da forma como levam o ADN, porque se vocês repararem, todos estes suspeitos foram todos excluídos devido à prova de ADN. E já se veio dizer várias vezes que, aliás, e nesse documentário da CBS disseram que essa amostra de ADN era tão pequenina, mas tão pequenina, que não era o suficiente para chegar a uma conclusão. E, portanto, essa amostra de ADN não deveria servir nem para acusar alguém, nem para excluir alguém como suspeito. Exato. Eu ouvi um especialista a falar sobre, na altura já era a tal Procuradora-Geral, que o excluiu em 2008. Exonerou a família oficialmente por causa do ADN. E criticou imenso a senhora, porque ela ainda por cima teve acesso a todos estes relatórios de pessoas, de especialistas que diziam que o ADN não devia ser confiado. Houve até um especialista que disse, se nós estivermos à procura, tipo, pela pessoa que tenha uma correspondência perfeita com este ADN, nunca vamos encontrar ninguém. Porque este ADN pode ser totalmente irrelevante, não só por ser... Bem, para já a amostra é super pequena, né? Mas como eu já vi especialistas a dizerem que aquele ADN pode nem sequer pertencer a uma única pessoa, pode ser uma combinação de tipo 3 pessoas. Exato, tipo, a questão é, no fundo, se nós pensarmos bem nesta questão do ADN, por isso é que eu acho que este caso acaba por ficar muito em aberto, estás a ver? Porque imagina, tanto dá para o lado dos Ramsey como dá para o lado dos outros suspeitos que apareceram, porque imagina, todos eles foram excluídos, aliás, eles deixaram de investigar mais, não é? Porque de facto não correspondia, mas se calhar não tinha que corresponder. Ou seja, imagina, se calhar, eu não acredito que estes suspeitos façam sentido, mas imagina, isto é a minha opinião, não é? Mas imagina que por acaso até faziam sentido, não é? Sim. Quer dizer, são logo tipo excluídos por causa dessa amostra que está mais do que provado que é uma amostra pequeníssima. Aliás, há vários casos em que eles nem têm em consideração algumas amostras de ADN exatamente por serem tão insignificantes. Portanto, também depende... É assim, uma coisa também é certa, não nos podemos esquecer que este caso aconteceu nos anos 90, né? Também está certo. Porque, de facto, pronto, na altura... A tecnologia era diferente. Não é só a tecnologia, mesmo a forma de conduzir as investigações era bastante diferente, eu acho. Sim. Pelo menos é assim. Quer dizer, existem casos que... Pá, é assim, eu para mim, muito honestamente, eu acho que o caso de John Benet, até os dias de hoje, é dos maiores quebra-cabeças que existe no mundo da investigação criminal e sem necessidade nenhuma. Porque eu digo-te uma coisa, para mim, o caso de John Benet Ramsey era um caso super fácil de se resolver se tivessem sido feitas as coisas bem desde o início. Portanto, se a casa tivesse sido isolada desde o início e tudo mais, nunca, eu acho que nós já saberíamos o que tinha acontecido, porque era impossível, estás a entender? Porque a questão aqui e esta é a minha questão neste caso, que é, tu há bocado estavas a dizer, e tal, eles estavam a olhar para o lado de fora da casa, não estavam a olhar para o lado de dentro, porque era um rapto, né? E o que eu te respondo a isso é, ok, tudo bem, concordo contigo, mas, independentemente de tudo, foi escrito um bilhete que estava dentro da casa. Na altura, mesmo que eles ainda não soubessem tudo o que estava aderente a esse bilhete, não é? Portanto, a análise toda que foi feita após Sim, alguém o entrou rapto, em casa. Alguém entrou dentro da casa. Portanto, a partir do momento em que é encontrado um bilhete de resgate nas escadas, isso indica o quê? Que, ok, alguém entrou e deixou lá o bilhete. Pá, imagina, na altura até poderiam não saber que o tinham escrito dentro da casa, mas sabiam que ele teve que lá entrar para deixar. Como facto que alguém lá entrou para deixar. Portanto, a partir... E que uma criança desapareceu. Na altura eles nem sequer sabiam onde é que ela estava, né? Sim. Portanto, é assim. Devido a isso, para mim, a primeira coisa que a polícia devia ter feito era isolar a casa. Ponto, número 1. Independentemente de ser homicídio ou não ser homicídio,
Tipo, alguém entrou ali. Sim, A pessoa vai entrar, vai deixar vestígios. Uhum. E se de facto esses vestígios não fossem encontrados, tipo, para mim já estava mais do que claro que eles teriam de investigar ainda mais os pais. Estás a entender? Os pais, estou a falar da família no geral, porque de facto existe essa teoria do Burke, não é? Uhum. Mas pronto, pá, esta é assim a minha opinião geral sobre o caso. Eu honestamente, eu já tive muito, já concordei muito com a teoria do ananás e para mim até é credível. Sim, eu acho que é uma teoria bastante consistente. Exato. Agora, o que me faz confusão é que este caso tanto dá para uma como dá para a outra. E depois Sim, as coisas contrariam. Exato, é tudo super contraditório também, porque a pegada... Sim, este é daqueles casos em que uma pessoa... Pá, não existe uma única prova, se vocês repararem, não existe uma única evidência em que nós digamos é assim. Não, porquê? Porque há quase todas as evidências, há um especialista que diz uma coisa, outro que diz outra. Sim, e até, por exemplo, as agressões sexuais, até nisso discordam, e isso muda logo logo o caso todo. Porque das duas uma, ou foi uma motivação sexual, ou foi... Né? Exato, imagina, se foi a família, foi um acidente, ok, então de onde é que vêm aquelas agressões? Exatamente, mas daí é que, pronto, por isso é que eu estava-te a dizer, eu para mim vou pela teoria, ou melhor, acredito naquela opinião de que não são suficientes para se chegar à conclusão, Sim. Ok? Mas isto, atenção, esta é a minha posição em relação ao caso. Mas pronto, no fundo é isto. E vocês, malta, o que é que vocês acham sobre este caso? Contem-nos tudo. Se vocês estiverem a ver do YouTube, não se esqueçam de deixar o vosso comentário. Se não estiverem, ou mesmo que estejam, não se esqueçam de passar pelo Instagram do podcast, que é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto. Por esta altura vocês já têm lá uma caixinha de texto, portanto podem deixar lá o vosso comentário sobre este episódio, deixem a vossa teoria, o que é que vocês acham sobre este caso. E nós vamos ler tudo e no próximo episódio vamos então partilhar a vossa opinião. Portanto, não se esqueçam de fazer isso. Uhum. Esperemos muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam também de passar pelo meu Instagram e pelo meu canal de YouTube. LOL. Este episódio está no meu canal de YouTube. Meu Deus. Sim, os episódios de podcast estão no meu canal de YouTube, que é Joana Pratas com 2 N's. E não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram, que é Joana Pratas, tudo junto também com 2 N's, porque sim, tipo é o meu estilo, Sim. é o meu style. Os 2 N's dá aquele toque, né? Mas pronto, não, na verdade os 2 N's têm história, mas pronto, isso fica para outro dia. Seja como for, esperemos muito que vocês tenham gostado. Acho que não me estou a esquecer de nada. Será que estou? Não sei. Eu acho que não. Seja como for, vocês vão ter aí tudo na caixa de descrição. Portanto, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre este caso... Sim, procurem. Há muita informação que nós... se calhar não conseguimos cobrir também, porque este caso, lá está, sim, imensa informação. Mas pronto, mas vocês têm aí na caixa de descrição vários links complementares ao episódio de hoje, para vocês também poderem ver e tudo mais. Portanto, é isso, malta, no fundo é isso, esperemos muito que vocês tenham gostado. Este foi então o primeiro episódio do Arquivo Criminal e, oh meu Deus, estou ansiosa para os próximos. Espero que vocês também. Portanto é isso, malta, fiquem atentos. Próxima quarta-feira eu e a Emma cá estaremos de volta com um episódio bem fresquinho para vocês. Estás a rir do quê? Bem fresquinho, desculpa, achei piada a expressão. Mas é isso, esperemos que tenham gostado e pronto, é isso. E é isso, malta, um grande beijinho para vocês que nos estão a ouvir e pronto, vemo-nos no próximo episódio. Beijinho, tchau. Beijinho.